Alô, alô, galerinha, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje estudando aqui com você ângulos em um triângulo. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula, tá certo? Vamos começando logo aqui falando sobre as propriedades. Vocês sabem que em um triângulo existem vários ângulos internos e externos, tá certo? Então tem algumas propriedades que a gente já estudou, só vou relembrar aqui. Se você ainda não lembra dessas propriedades aqui, você assiste nosso vídeo falando sobre ângulos do triângulo, tá certo? Entendendo os ângulos internos e os ângulos externos do triângulo. Hoje a gente vai falar sobre três propriedades, né? Essas duas aqui e uma que a gente vai anunciar aqui no final. Tá bom? Então, a primeira propriedade do triângulo diz o seguinte: a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, eu coloquei aqui de lado, ó. Olha só, os ângulos em vermelho, que é A, B e C, eles formam juntos, né, a soma deles, ó, a medida de A mais a medida de B mas a medida de C é igual a 180 graus, tá certo? Em qualquer triângulo vale essa regra. A segunda propriedade diz o seguinte: a soma das medidas dos ângulos externos. Quem é que vai ser externo? O A pequenininho aqui, ó, fora em azul, o B e o C. A soma dos três de um triângulo é igual a 360 graus, ó. Azinho, Bzinho e C pequeno, os três somados igual a 360 graus, tá certo? Então essas duas regrinhas aqui a gente já estudou. Então só relembrando, os externos a soma dá 360 e os internos a soma dá 180. Então essa relação que a gente faz com essas duas propriedades, a relação envolvendo essas propriedades, leva a gente a deduzir a terceira propriedade, tá certo, pessoal? Não vou demonstrar aqui, que ela é um pouco extensa e vai demorar mais o vídeo. Então, essas duas relações aqui, a gente relacionando a primeira propriedade com a segunda, nos leva a essa conclusão aqui do ângulo externo. Eu coloquei como exemplo aqui só o A, mas isso vale para B e para C, tá certo? Diz assim, ó: no triângulo, a medida do ângulo externo, ou seja, aqui esse A que está fora do triângulo, é igual à soma das medidas dos dois ângulos internos não adjacentes a ele. O que significa adjacente? Adjacente é vizinho. Ou seja, se eu quero saber quem é A, eu não posso pegar esse vizinho a ele, que é o em vermelho aqui, o A grande, tá certo? Então, eu não posso pegar o A grande para somar. Então, eu vou pegar quem? O B e o C. Só isso. Então, aqui, ó, tá embaixo aqui, ó, o A pequeno, que é o ângulo externo, é igual aos dois que não são vizinhos a ele, ó, o B e o C. Somente, gente, é bem simples essa regra. E a gente aplica isso aqui tanto no ângulo B, que é externo, e no ângulo C, que é externo. O que significa dizer que, se eu quiser esse B externo, esse pequenininho, eu pego quem? O A somado com o C. E se eu quiser esse C aqui, externo em azul, eu somo quem? Os dois não vizinhos a eles, que são quem? A e B. Muito simples, né, pessoal? Então aqui, ó, para a gente exemplificar, eu trouxe esse ângulo aqui, ó, para a gente discutir sobre ele. Ele é externo, é o ângulo D, ó. Calcule a medida do ângulo vermelho em destaque no triângulo. Então, o que é que a gente vai fazer? Preste atenção. Olha só, eu quero descobrir quem é esse D, tá certo? Então, eu sei daquela regrinha que eu enunciei, que é A mais B. Os dois não adjacentes, é A e B aqui, ó. Então, eu vou colocar o que, pessoal? Que D, o ângulo D, ok? Ele é igual a o ângulo A, mais o ângulo B.
Pois bem, eu sei também que esse ângulo A aqui, para colocar e somar, ele é quem aqui, ó, ele forma meia volta com 65. Então esse A, ele vai ser quem? O suplemento de 65. Ou seja, quanto falta para completar 180. Então como é que eu calculo o valor de A? É só colocar que A é quem? Dos 180, que é meia volta, eu tiro quanto? Os 65 que está ali. Pronto. Então, significa dizer que A, o ângulo A, é rápido aqui a continha, 180 menos 65 dá 115. 115 graus. Pronto, já tenho A. E quem vai ser o B, pessoal? Pelo mesmo motivo, aqui, ó, B e 132 forma meia volta. Então, para me descobrir quem é esse B, eu tiro de 180, que é meia volta, eu tiro esse 132. Então, 180 menos 132 implica dizer que B é igual a quanto? Dá 48, né? Porque se a gente tirar aqui 180, tira 32, dá 48. Pronto, eu já tenho A e B. Voltando à origem que eu quero descobrir, D, o ângulo D, é igual a quanto? A mais B lá em cima. Quem é A? 115. 115 graus. Somado com 48 graus. Portanto, D, o ângulo D, toda vez tem que colocar esse chapeuzinho nos ângulos para informar que a gente está trabalhando com ângulo. Somando aqui, pessoal, dá 163, ok? Pronto, pessoal, bem simples. Com isso, a gente pode calcular outros ângulos que queiramos aqui, ó, o A, o B e o C. O A já foi calculado, pode calcular o C também por essa propriedade aqui, ó, da soma dos ângulos internos, que dá 180. E para encerrar, vamos fazer mais um exemplo. No segundo exemplo, a gente quer descobrir, ó, no triângulo abaixo, calcula o valor de x, esse cara aqui, que aparece no ângulo externo. Eu sei que o ângulo externo 3x, ele é igual a quem? A soma dos dois não adjacentes. Então, 50 graus mais 70 graus. Portanto, 3x é igual a 120, que é a soma de 50 com 70. Então, se eu quiser descobrir x, eu divido 120 por esse 3. Pronto, pessoal. 120 dividido por 3 dá igual a 40 graus. Tá aí muito fácil o que ele pediu. E assim a gente vai fazendo qualquer problema usando a mesma regra que diz que o ângulo externo de qualquer triângulo é igual à soma dos dois ângulos não adjacentes a ele, que é vizinho. Então, eu não posso pegar esse, eu pego os dois aqui que não são adjacentes. E uso e faço qualquer problema usando essa minha regrinha, tá bom, pessoal? Essa foi nossa aula. Se você gostou, dá um joinha aí pra gente, para fortalecer o nosso canal. E espero aguardar vocês aí nos próximos vídeos, tá bom? Forte abraço e fiquem com Deus. Valeu, galera!